Olá, pessoal, todo mundo bem? Animadíssimos para começar uma turma novinha? Sim? Bom, então eu sou a professora Flávia Rita, vou te explicar mais ou menos a pauta desse curso. O pessoal que está assistindo essa aula em casa hoje, gratuita, online e ao vivo, vai fazer as provas agora do TRT Rio Grande do Sul, mas esse é o início de uma turma que a gente tem de preparação permanente para a FCC. Bom, é sempre bom você adquirir o produto adequado para o seu nível, porque senão você não vai ficar satisfeito, concorda comigo? Às vezes você vai olhar e vai falar assim, não era isso que eu queria, não era isso que eu precisava. Então a gente tem que esclarecer como é que é essa turma. Esta turma não é uma turma para iniciante, é para alunos que estão de nível médio ao quê? Avançado. Por isso que ela chama preparação o quê? Permanente, ou seja, é para os alunos que não desistem de concurso e que ficam se mantendo o quê? Estudando por um longo período em busca de um edital, por exemplo, do TRT, de um TRF que deve sair ano que vem, ou seja, uma turma de preparação permanente. Toda turma de preparação permanente ela é mais avançada. Como você vai ficar um longo período estudando, a gente montou uma turma que incluía revisões teóricas, então ela tem revisão teórica, eu passo no quadro, a gente vê de novo concordância, a gente vê de novo função sintática de que, de si, formação de passiva, ou seja, a gente faz a revisão teórica, mas a gente faz a revisão teórica considerando que o aluno já tem algum quê? Domínio, tá? Então, eu vou te explicar essa turma e vou te explicar outras alternativas caso esse produto não se encaixe na sua realidade, beleza? Então, a gente tem esse curso, que é o Preparação Permanente FCC. A gente tem essa mesma turma, Preparação Permanente CESP, que geralmente se destina ao pessoal que faz o quê? Polícia Federal, que não desiste, gente. O menino faz Polícia Federal, ele só quer Polícia Federal. Ele tenta, às vezes, delegado, por exemplo, no Espírito Santo, que a banca também é o CESP. Ele vai lá e tenta Polícia Rodoviária Federal, que normalmente também é o CESP. Mas o objetivo... eu tento DEPEN, mas seu objetivo é Polícia o quê? Federal, então você tenta outras coisas. Então, além da preparação permanente, no mesmo formato da FCC, a gente tem do CESP e tem uma preparação permanente para a ESAF. Então, por exemplo, preparação permanente para a ESAF é para o pessoal que quer auditor da Receita, analista da Receita mesmo. E aí a gente sabe que essas pessoas também ficam longos períodos o quê? Estudando. Então, essa turma ela foi desenhada para esse público que não desiste. Ela não foi desenhada para um menino que vai estudar às vésperas o quê? Do concurso. Ela foi desenhada para um menino que é persistente e vai se manter o quê? Estudando por um longo período. Tanto que ela vai acontecer semestralmente, a gente já tem até descontos progressivos. O menino vai fazer uma vez, depois vai fazer outra. E ele sabe que o formato da turma é mais ou menos o quê? O mesmo. Então, o que que inclui aqui? Revisão teórica de todos os conteúdos cobrados, tá? Então, a gente faz revisão teórica, correção por assunto. E a gente vai mais ou menos nessa ordem, só intercalando com provas completas, para você não ficar enjoado de o quê? Teoria, entendeu? Só para você não ficar enjoado. Como a gente pega um menino mais avançadinho, ele dá conta de fazer revisão e no meio fazer uma provinha, porque no meio desse curso não vão existir outras provas da FCC interessantes para a gente trabalhar. E o objetivo é a gente pegar as provas novas. Só para vocês terem uma ideia, as provas de 2013 para frente, todas eu tenho gravado, todas, tá? De 2013, inclusive TRT Minas já está gravado. Ou seja, vão saindo das provas e a gente vai o quê? Acrescentando. Prova de fiscal do CMS, todas elas a gente tem. Então, a gente tem correção por assunto, mais ou menos, nessa correção por assunto, nós fizemos uma seleção de 400 o quê? Exercícios, beleza? E aqui a gente tem correção de provas completas. Essa correção de provas completas é para evitar de você ficar enjoado. Então, a gente vai fazendo igual hoje. Nós vamos fazer a correção de quantas? 2. Nós vamos fazer o TRT Rio Grande do Sul técnico e o quê? Analista. Nós vamos começar pela de analista. Então, quantas provas a gente vai fazer nas provas completas? Nós vamos fazer 20 provas, tá? Hoje nós vamos fazer 2, então a gente vai fazendo bloquinhos. Geralmente de 2 em 2, porque dá um volume melhor de questão. Além disso, inclui teoria de redação. Só texto que dissertativo. Ô Flávia, mas eu faço analista judiciário e preciso de um apoio nas questões judiciárias. Como, por exemplo, agora, na prova do Paraná, vocês vão ter que fazer uma redação, o quê?
voltada para o direito. Nesse caso, a gente tem outro tipo de professor aqui que pode servir melhor do que eu, tá? Então, a gente faz com esses professores. A gente teve aqui para o TRT Minas questões, né, discursivas, mas foram dadas por outros professores. Então, nesse caso, você tem que fazer um curso que à parte, que a gente faz texto dissertativo mesmo, padrão. O que é isso? Tema de o quê? Atualidades nos moldes da FCC. Inclui teoria e correção de quantos textos? 10 textos. Aqui, revisão teórica, está incluso gramática e interpretação de o quê? Texto. Quando a gente faz a correção de provas completas, a gente está fazendo a correção de texto também, não tá? Então, beleza. Esse é o formato da preparação permanente, tá? A Cassinha monta uma ficha de estudo para acompanhar o seu desempenho nessas 20 provas aqui, a gente saber mais ou menos como é que você está se saindo. A gente também organiza uma tabela para você colocar os seus resultados disso aqui e ver onde é que estão as suas, o quê? Defasagens. A mesma coisa a gente faz com as redações. Faz uma tabelinha para ter uma noção de como é que você está se saindo, beleza? Então, a gente faz a proposição de temas, escolhe lá 30 temas. Desses 30 temas, cada aluno vai entregar quantas? 10. O pessoal do online também entrega as redações, só que ele faz postagem o quê? Online. Então, isso tudo aqui está incluso no seu pacote. Flávia, o curso inclui material teórico? Não inclui material teórico. Está lá, quando você comprou no seu contrato, não tinha isso. Qual que é a melhor opção? Ah, eu quero comprar o livrinho da FCC, aquele livrinho. Beleza, isso aí outro dia ele estava com 30% de desconto, estava eu acho que por R$25. É um material interessante. Por que a gente não incluiu esse livrinho aqui? Porque as provas dele eu corrigi no último curso da FCC. E pode ser que muita gente que está fazendo preparação permanente tenha feito essas provas. Então, acaba que fica um material que você já tem, vamos dizer assim, às vezes acessa e já até fez. Então, a proposta é pegar questões aqui diferentes das que eu trabalhei em cursos o quê? Passados. Que é difícil, mas a gente vai tentando. Às vezes eu pego até uma questão mais velha, mas que eu sei que ela é de boa qualidade, ela está trabalhando a mesma coisa que a FCC vem cobrando hoje, e aí são diferentes das de cursos anteriores, beleza? Só para você não fazer a mesma coisa, tá? Então, esse é o formato da preparação permanente, independentemente da banca, qualquer uma, só com um direcionamento diferente, que no caso do CESP, não tem jeito de fazer correção, o quê? Por assunto, tá? Então, no CESP, a gente faz o contrário. Em vez de 20 provas, a gente faz o quê? 40, beleza? E não tem correção por assunto, porque não dá para separar os exercícios do CESP por assunto. Eles são muito dependentes do texto, isso fica inviável. Então, esse tipo de preparação aqui é para alunos de médio quê? A avançado. Beleza? O aluno já passou por isso aqui. O que é ideal você ter feito antes? Ou um curso teórico da FCC, ou um português total, ou um curso completo em outro curso preparatório com outro professor. Ah, eu fiz com o Fernando Pestana, eu fiz no Méritos com a Raquel. Vai servir do mesmo jeito. Mas eu preciso de um aluno que tenha noção do que eu estou explicando. Porque como eu vou intercalar provas completas, eu estou pressupondo que ele já tenha o quê? O mínimo de domínio da matéria. Ou seja, ele não precisa esperar eu dar aula de concordância para corrigir um exercício de o quê? Concordância. E eu vou ter sempre mais liberdade de pegar uma questão que envolve o quê? Vários assuntos, tá certo? Sem ser isso, para a FCC, o que a gente tem? Online, porque no presencial esse ano a gente só vai ter mais essa turma, porque também não tem jeito da gente gravar mais do que isso. Então, além disso, para a FCC, a gente tem o curso que eu terminei agora esse mês de gravar, de interpretação de texto. Esse curso, eu acho que ele ficou muito bom para quem tem dificuldade. As questões de texto foram aqui selecionadas a dedo, então elas também estão de médio ao quê? Difíceis, porque não justifica a gente montar o curso e escolher questões muito fáceis. Então, aqui a gente faz revisão teórica, só que é revisão também de teoria. E o foco aqui é a correção de exercícios, o quê? De texto. Então, a gente corrige mais ou menos entre 100 e 150 exercícios só de interpretação de texto. O curso é ótimo, mas é um saco, vamos combinar? Porque você assistir um monte de correção de interpretação de texto de uma vez é muito chato, tá? Mas dá um up. O aluno que tiver assim, muita dificuldade, vale a pena, de repente, fazer esse curso. É um curso barato, eu acho que ele custa R$200, com promoções que a gente tem, às vezes, de 50%, é um curso que sai por R$100. O negócio aqui é você ter a disciplina de assistir o quê? Aos vídeos e fazer antes a interpretação de texto. Fazer comigo não adianta absolutamente nada, beleza?
A gente tem o curso de correção de provas, que vão ser diferentes das que a gente vai trabalhar aqui. Aí eu tenho 2. Eu tenho correção de provas 1 e correção de provas 2, cada um com 10 provas. Eles estão com 12 porque a gente deu 2 de brinde. Então, correção de provas, só prova de técnico e só prova de o quê? Analista. Às vezes o menino é de técnico e ele fala assim, ó, para ficar mais forte, eu vou fazer as provas de analista. Faz não, senhor. Às vezes o perfil de questão é um pouco o quê? Diferente. Você deveria treinar certinho no seu perfil. Se as questões são mais de aplicação de regra, é melhor você fazer a correção o quê? De provas. Um curso que teve assim um grande, vamos dizer assim, público, a gente teve mais de 600 alunos nesse curso e que ele está muito bem gravado, eu só vou gravar outro ano que vem, foi um que a gente fez de exercício por assunto da FCC com revisão. Esse foi o curso que a gente mais vendeu. Então, se você não fez, é uma boa opção. Esse exercício por assunto com revisão também requer um menino de médio que a avançado, beleza? Aí, nesse caso, a gente corrige 400 exercícios por tema. E monta mais o quê? As fichas. Nós fizemos umas fichinhas de FCC, especificamente com conteúdos, tá? Foi a turma que a gente teve mais aluno. Aí a gente tem o teórico FCC, de português. Esse daqui, ele é adequado para um aluno iniciante. Só que o aluno iniciante vai conseguir absorver tudo? Não. É fato, se ele está começando, é um curso teórico, ele vai aprender algumas coisas e outras ele vai ter mais o quê? Dificuldade. É um teórico para FCC, então é no nível da o quê? FCC. Eu posso te dar um teórico FCC nível FUMARC? Ou seja, uma prova totalmente diferente, totalmente fácil. Posso te dar a mesma coisa? Não, não posso. Além, então, do teórico FCC, a gente tem o curso de redação separado. Isso aqui. Se o menino nunca fez nada de FCC, estou começando a estudar para concurso agora. Meu filho, o seu negócio é fazer um português o quê? Total. Começa do lugar certo, faz um português total, vê a matéria toda com um pouco mais do que de tranquilidade, trabalha o dinamismo de conhecer as regras, fixar as regras, e depois você vai entender o raciocínio da sua banca. Não tem jeito de trabalhar a banca com um aluno que não conhece regra. Vocês têm essa noção? Milagre, não tem jeito não. Então chega o menino aqui e fala assim, eu estou avançado. Aí você pergunta para ele o que é partícula passivadora, ele fala assim, por que o si é PA? Por que o si é não sei o quê? Ou seja, ele na cabeça dele sabe português, mas para a prova ele ainda sabe o quê? Muito pouco, tá certo? Então precisa recuperar a teoria primeiro. Português total você faz de 5º ao 3º ano do ensino médio, revisa tudo e depois você está preparado para pegar a banca pesada. Eu não faço FCC, nem CESP, nem ESAF. Que bom. Feliz de você. Então, você pode ficar só com português o quê? Total. Você não precisa de fazer preparação permanente. O menino vai fazer polícia civil ano que vem para escrivão. Meu filho, você não precisa fazer preparação permanente para FUMARC, não. Você precisa pegar seu caderno de português total e ficar o quê? Decorando. Porque é uma prova infinitamente mais fácil. Então, depende muito mais de você do que da banca. No caso dessas 3 organizadoras, CESP, ESAF e FCC, às vezes você sabe toda a teoria e não está conseguindo o quê? Aplicar, não está conseguindo ter o resultado que você precisa, que normalmente é muito alto, beleza? Então, a ideia das preparações permanentes é para isso. Eu tenho aluno que já fez todos esses cursos aqui, gente. Além desses daqui, a gente tem uns 10 no site, se você olhar lá, só de exercício avançado, que tem um avançado e tem uns 5 de exercício avançado FCC lá, que é para esse público aqui, que tem que ficar fazendo exercício direto, e tem um lá de exercício avançadíssimo, que aí geralmente são as provas de o quê? Fiscal mesmo, fiscal do CMS, fiscal de São Paulo, fiscal do CMS do Rio, elas são avançadíssimas, beleza? Aí também, assim, para quem é analista área judiciária e está precisando de um notão, às vezes já fez tudo. Vale a pena fazer o avançadíssimo? Vale, entendeu? Aí é para quem é analista judiciário. Eu sou técnico e estou querendo fazer o avançadíssimo. Não há necessidade. Eu sou analista área administrativa, quero fazer o avançadíssimo. No fundo, não há necessidade. Mesmo a prova de Minas estando muito difícil, não há necessidade, porque a nota foi baixa o quê? No geral. Só que no analista área judiciária, não. Tem sempre uns ninjas, que a prova pode estar impossível, que o menino ainda o quê? Dá conta. Vocês têm essa noção? Porque o menino dá conta porque ele já fez isso aqui tudo, Só para vocês terem uma ideia, tem aluno aqui que não me deixa mentir. Tem aluno no TRT Minas que estava matriculado em absolutamente o quê? Todas essas.
Olha lá, ela mesma está ali levantando a mão. E as duas foram bem no TRT. Agora, é um esforço conjunto, não é um esforço conjunto? Vamos dizer assim, o aluno tem que ter a disciplina de fazer o exercício, de ficar treinando. Se você não fizer o exercício antes, você vai estar gastando seu dinheiro o quê? À toa. Não tem jeito. Aí você está jogando dinheiro fora. Beleza? Então, alguma dúvida do curso, alguma dúvida dos produtos que a gente tem e, na sua escolha aí, o que você acha que é mais para você? Então, a gente pode começar a prova, para vocês verem que ela estava neném, passarinho. Lá tem os exercícios, isso. Lá eu selecionei as provas, você consegue baixar o material, né? Esses cursos estão 100% gravados. Você baixa o material antes, e aí faz, e depois você assiste o vídeo. Se você assistir ao vídeo antes, não vai dar nada, não. Você vai conseguir nem ter o raciocínio. Concorda comigo? Bom, então, vamos na correção da primeira prova. Então, nós estamos corrigindo a prova de analista. Analista judiciário, tanto área judiciária quanto área administrativa foram o quê, gente? A mesma prova. Ah, mas eu vi que as questões eram diferentes. Não, as questões estavam em ordem o quê? Diferente. Eu olhei as duas, então são idênticas, tá? Bom, a prova era pequena. Você tinha 2 textinhos. Eu sugiro sempre, na FCC, a gente tentar fazer um mapa o quê? De texto. O que é isso? É ir lendo e resumindo pedacinhos do texto. Então, vou tentar reproduzir isso com vocês, que eu acho que melhora. Só que o menino ele tem que fazer o mapa dele e comparar com o meu. Aqui, ó, quando você olha a minha prova, sabe por que a gente acerta? Porque eu estou fazendo mesmo. Está vendo aqui que eu fiz meu mapinha de texto, fui escrevendo os pedacinhos? Então, eu não risco muito no texto. Eu prefiro tirar do texto e colocar a informação o quê? Fora do texto. Eu acho que é mais fácil de eu localizar. Grifo uma palavra ou outra, igual eu grifei aqui um gerúndio, que tinha uma questão perguntando, mas de uma maneira geral, quando é compreensão do texto, eu prefiro montar mapa do que propriamente ficar destacando. Porque destacar é aquele exercício sem volta, né? Você destaca o texto todo, depois você tem que ficar com o dedo achando o que você destacou. Quando você escreve, você também trabalha sua memorização. Você já está decorando o que você escreveu, beleza? Então, eu tenho lá assim, ó, ópera é um tipo de teatro no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do tempo ou o tempo todo. Nesse sentido, o que é nesse sentido? Está falando especificamente sobre o que está antes. Não está falando sobre o que veio antes? Nesse sentido, é muito óbvio que ela não seja realística. E, com frequência, no decorrer de seus mais de 400 anos de história, tem sido considerada exótica e estranha. Então, olha aqui, ó, eu peguei ópera, beleza? E coloquei as características que ele deu. É um tipo de teatro, Aí ele colocou assim, ó, não seja o quê? Realística. Você pode ir grifando os pedacinhos. Ainda a gente colocou assim, ó, considerada exótica. E o que mais? Estranha. Só que aqui é considerada. Quando o autor fala assim, ó, considerada, pode ser que ele mesmo considere ou só os outros? Possivelmente os outros, não é isso? Então, quando ele fala assim, ó, ela é considerada o quê? Exótica e estranha. Quer dizer que pode ser não ele. Além disso, que é um conector de adição, não é isso? É quase sempre bastante cara de se encenar e de se assistir. Então, é difícil de encenar e difícil o quê? De assistir. Em nenhum momento da história, a sociedade como um todo conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Então, aqui, ó, custos... Tanto para o quê? Encenar, quanto para o quê? Assistir. E sempre foi o quê? Difícil sustentar. Não é isso que ele fala? Vocês estão vendo que eu vou resumindo por frases assim? Então, fica pequenininho. Por que, então, tanta gente gosta dela de maneira tão profunda? Então, é o questionamento que ele se faz.
Diante disso tudo aqui, ó, não é realística, é tida como exótica, estranho, o custo é alto e é difícil de o quê? Sustentar. Por que então ainda muita gente gosta dela? Porque dedicam sua vida a apresentá-la, escrever sobre ela, assistir a ela. Porque alguns fãs de ópera atravessam o mundo para ver uma nova produção ou ouvir um cantor favorito, pagando imensas quantias por esse fugaz privilégio. Todas essas perguntas aí, todas elas, ele está introduzindo uma adversidade. Se a ópera é tão difícil, por que tem gente que vive o quê? Em busca de ópera. E todas elas estão falando a mesma coisa. Então, aqui eu vou colocar só assim, ó, questionamentos sobre a ópera. Isso é uma forma de interação com o leitor. A pergunta em si já é uma forma de o quê? Interação, não é isso? E porque a ópera é a única forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que no último século, ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se reduzir a um débil gotejar. Então ele fala assim, ó, ainda é a única música o quê? Erudita, que tem novos episódios. Mas ele fala que esses novos episódios aumentaram ou diminuíram? Diminuíram significativamente. Essa ideia do gotejar não é que diminuiu muito? Não é isso, gente? Bom, essas perguntas são mais sobre a ópera tal como ela é hoje em dia, sobre aquilo em que a ópera se tornou no início do século XXI. Então, ele fala que esses questionamentos têm a ver com o século XXI. No que se segue, teremos muito a dizer sobre a história de nosso tema. Qual que é o tema, gente? A ópera, não é isso? Sobre as maneiras em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de 400 anos até nós. Então, ele está falando que a ópera tem mais de o quê? 400 anos, está vendo? Sobre as maneiras em que a ópera se desenvolveu durante sua jornada de 400 anos até nós. Mas nossa ênfase será sempre no presente, no efeito que a ópera continua a ter sobre as audiências no mundo inteiro. Nosso objetivo é lidar com uma forma de arte cujas obras mais populares e duradouras foram quase sempre escritas num distante passado europeu. Ou seja, ele está falando que as óperas mais conhecidas foram escritas o quê? Há muito tempo. Então, as obras mais conhecidas de ópera foram escritas o quê? No distante passado europeu. Beleza? Mas cuja influência, não é isso? Em muitos de nós, e cuja significância em nossa vida hoje em dia é ainda palpável. Então, ele está falando que a significância ainda é o quê? Palpável. Pode deixar de ser, não é, gente? A ópera pode nos transformar física, emocional e intelectualmente. Então, olha o que ele está falando. Basicamente, por que essas pessoas ainda gostam de ópera? A resposta está lá na última linha, ó. Porque a ópera pode nos transformar física, emocional e o quê? Intelectualmente. Queremos investigar por quê. Por que ela pode o quê? Fazer essa transformação. Então, ele dá a resposta exata para isso aqui ou não? Não. Não há resposta exata, é só uma o quê? Reflexão. Então, queremos investigar por que isso acontece, ou seja, por que a ópera nos transforma, por que ela ainda é palpável, por que ela é a única música erudita que apresentou o quê? Novos textos, beleza? Flávio, mas eu nem conheço ópera, por que eu tinha que ler isso na prova? Porque você quer ser funcionário da RT, meu filho. Então, isso aqui. Fez o resuminho do texto. Aí você está agora nas questões. A primeira questão não tinha nada a ver com o texto tecnicamente. Ela era uma questão de gramática. Só que ficou difícil para vocês interpretarem que a FCC foi muito má com vocês. Você estava acostumado com um tipo, que era segmento que dá a ideia de restrição. Ela mudou o enunciado e você não percebeu. Então, olha aqui, ó. Questão 1. Então, está assim. A frase em que o segmento destacado expressa uma circunstância restritiva. Então, primeiro.
Quando eu falo em circunstância restritiva, o que eu estou olhando? Para ser circunstância, a palavra obrigatoriamente tem que ser um adjunto adverbial. E tem uma outra opção de exprimir circunstância, sem ser adjunto adverbial. Pode ser uma oração subordinada adverbial ou uma conjunção subordinativa. Não pode, gente? Não pode? Conjunção também não dá ideia de causa, de tempo, não dá isso. Então, aqui, ó, além do adjunto adverbial, eu posso olhar orações, beleza? Que tem valor circunstancial. E posso olhar o quê? Conjunções. Sua resposta começava fazendo análise o quê? Sintática. Isso é que você não percebeu, tá? E ele está pedindo restritamente o termo que destacado. Então é o seguinte, nosso objetivo é, isso é sujeito. Está dentro do que você está precisando? Não. Concorda comigo que isso é sujeito? Todo mundo consegue perceber? Então, impossível. Aí a outra está assim, ó, nesse sentido, vírgula, é muito óbvio. Bom, nesse sentido, ou é uma expressão conectiva, ou é um adjunto que adverbial. Não é uma dessas coisas aqui? Não é, gente? Na verdade, é um adjunto adverbial. Não é um conector, mas ele é um anafórico, não é? Um termo remissivo. Deixa para o ladinho, então. Aí você tem um além disso. O além disso é um termo que conector. Não é um conector? Aditivo. Bom, só você saber que ele é um conector, mas ele é aditivo, ele é restritivo ou não? Não. Então, deixou isso aqui. Aí depois você tem um adjunto adverbial que está escrito assim, ó, em nenhum momento da história, não é isso? É um adjunto adverbial. Só que é um adjunto adverbial de quê? De tempo, em momento algum da história. Né? Ele é mais de tempo do que de negação. Não é isso? Porque está falando quando, não é? Então quer dizer nunca, em momento que algum. Essas perguntas são parará, parará, parará. O que é isso? Sujeito. Ó, se você tivesse paciência, você acertaria. Olha aqui, ó, sujeito, sujeito. Impossível, porque sujeito não exprime o quê? Circunstância. O problema é que você já estava procurando oração subordinada adjetiva, o quê? Restritiva. Mas, meu querido, era o termo destacado. O termo destacado tinha isso não. Mas, Flávia, eu fiz um monte que tinha esse negócio de restrição. Eu sei, eu fiz com vocês várias. Só que a FCC só inovou numa palavrinha. As que a gente fez não tinha isso aqui. Só tinha o quê? Isso aqui. Aí vale uma outra informação que você já teve. Existem diversos adjuntos adverbiais que a gente não consegue o quê? Subcategorizar. Então o menino fica achando que só tem adjunto adverbial de quê? De tempo, de modo, de lugar. Eu falo 20 vezes que tem adjunto adverbial que não o quê? Subcategoriza. Então ela pegou a ideia de um aqui e falou assim, a ideia dele é de o quê? Restrição. Quer ver um outro que dá a ideia de restrição? Isso é importante para as mulheres. Esse para as mulheres é uma circunstância. Está definindo para quem que é o quê? Importante. Não está definindo para quem? E não delimita, não restringe. Também é um adjunto adverbial de o quê? Restrição. Só que não usa falar esse nome. Na verdade, o que ele colocou ali foi um sentido genérico que o termo dava. Primeira coisa que a gente fez, olhar a classe, a função. Não foi isso que a gente fez? Não foi o que vocês fizeram, mas era o que vocês deveriam ter o quê? Feito. Então, aqui, ó, eliminei letra A e letra E. Essa daqui está dando ideia de quê? De tempo, nem cogitei. Essa está dando ideia de adição pulando na sua cara. Concordem comigo? Nem cogitei. Então, por eliminação, você chegaria aqui, ó. E nesse sentido, ele considerou restritivo. Não é nem que seja, não. É porque ele é um adjunto adverbial sem classificação. Então, ele considerou que a ideia era o quê? Restritiva. Por que ele considerou restritivo? Porque quando você fala nesse sentido, nesse contexto, nessa seara, você está fechando. Você não está delimitando em qual é a situação. Não está, gente? Sim ou não? Sim. Então, é isso. O que faltou aqui? Ó?
Primeiro, você lembrar que nem toda adjunta adverbial tem o quê? Subcategorização. Depois, você recordar que toda palavra que exprime circunstância, ela está aqui, ó. Ela está inserida nisso aqui. Ou é uma conjunção subordinativa adverbial, ou é uma oração subordinada o quê? Adverbial, ou é um adjunto adverbial. Falou circunstância, na sua cabeça apareceu tudo de adverbial. Só que você pensou em oração o quê? Adjetiva. Não tinha nenhuma grifada. Como é que você vai pensar nisso? Beleza? Você olhou primeiro essa palavra, quando você devia ter visto primeiro o quê? Essa. Era fácil ou era difícil? Era fácil. Bastava você já ter feito uma o quê? Igual. E bastava você ter lembrado que circunstância é coisa de adjunto adverbial. O problema é que você olhou para os pedacinhos, não viu oração adjetiva e mesmo assim quis marcar alguma coisa relacionada a isso. Você viu que você fez o raciocínio errado. Não tem pronome relativo no pedaço, não tem particípio. Se não tinha pronome relativo nem particípio, não era isso, era outra coisa. É porque você fez tantas que tinha, você ficou viciado. Entenderam a questão? Sim? Ok? Agora, o outro enunciado que você estava acostumado, só comparando, ela perguntava e falava assim, o trecho do texto com função o quê? Restritiva. Só para você ter uma ideia, nesse enunciado aqui, ela grifava um pedaço ou não grifava nada? Não grifava nada. Ela pegava o pedacinho. Aí, quando você ia olhar, esse trecho do texto era oração o quê? Adjetiva restritiva. Entenderam? Sim? Compreenderam a questão? Se caísse uma outra, primeira palavra que a gente vai olhar, isso. Na aulinha da Câmara, sábado, eu estava falando com vocês, tudo que vier escrito circunstância é para você procurar o quê? Adverbial. Circunstância tem a ver com adverbial. Beleza? Bom, aí você está na questão 2. E a gente já sabe onde é que vai dar pau, né? O menino vai pensar nisso. Os autores do texto anunciam que têm muito a dizer e deixam entrever que suas reflexões desnudarão alguns mitos sobre a obra. Só te dar uma dica. Mitos é alguma coisa atual ou do passado? Do passado. Se você observar, ele fala que vai falar mais do passado ou mais de agora? Mais de agora, tá vendo? Só aqui a gente já conseguiria fazer a exclusão. Ele fala assim, ó, tudo bem, eu vou explicar por que as pessoas ainda amam ópera, mas eu vou me circunscrever ao presente, a por que isso acontece agora, no século que? 21. Aí depois, então desnudarão alguns mitos sobre a ópera, como a visão idealizada de que a profusão de obras já constituiu o sangue vital desse tipo de teatro. Também não tem nada de profusão o quê? De obras. Ele fala que as obras antigas, né, de origem europeia, são as que dão origem às obras o quê? De hoje mais conhecidas. Então, o que acontece? Ele não fala nem dessa ideia de mitos e nem fala sobre isso aqui, ó. Profusão o quê? De obras. Beleza? Ok? Então ele fala que vai desvendar mitos ou que ele vai falar por que ainda hoje as pessoas gostam de ópera? Por que ainda hoje? Apontam que a ópera é sempre bastante dispendiosa. Ele fala que ela tem um alto custo, não fala? Porque esse tipo de teatro renuncia a personagens que não se fazem presentes em cena por meio do canto. Não tem nada a ver com renuncia a personagens. Ele fala que ela é sempre cara. Ela é cara para encenar e cara para o quê? Assistir. Então, o que está errado? O porquê, a justificativa que ele dá está errada. Não é isso? Ele não fala que quem canta não está em cena, ele não fala nada disso, não. Acusam a incongruência que existe entre a sociedade sustentar produções caríssimas e as pessoas, diferentemente deles mesmos, não investigarem o que justificaria manter esses projetos. Ele não acusa ninguém, ele não está falando mal. Ele está falando que as produções são o quê? Caras, caras para assistir e caras para o quê? Encenar.
Ele não está acusando as pessoas por não investigarem nada disso. Então tem que investigar? Não, isso aqui não existe. Letra D. Indicam como usual que se tome a ópera como um gênero dramático excêntrico, que pelo fato de representar situações estranhas ao que se considera a vida o quê? Real, possível. Ele fala que é exótica, que é a mesma coisa de o quê? Excêntrico, beleza? Depois estranho e aqui, ó, situações estranhas ao que se considera a vida real. Ele não fala que ela não é realística? Então, são as 3 palavras que a gente selecionou lá. Ó. Não é realística, é exótica e é o quê? Estranha. Essa não é a melhor resposta? Não é? Vou na letra E só para você conferir. Expressam as intenções que se tem ao escrever a história da ópera. Por que não é a história da ópera? Ele vai focar de lá até aqui ou ele vai focar no presente? Ele não fala que vai focar no presente? Então, não é a história da ópera, ele vai ficar concentrado agora. Demonstrando acreditar que a melhor maneira de fazê-lo, que é descrever essa história, é fixar-se na atualidade, auge dessa manifestação erudita, com outro problema. Não é o quê? O auge da manifestação. Muito pelo contrário, ele fala lá que cada vez mais o quê? A ópera vem caindo. Não fala que vem diminuindo? Não chega ao débil de inovar de forma débil, quer dizer, pouca, né, gotejando inovações? Então, a ópera está no auge? Não. O que eu sugiro sempre para as questões de texto da FCC? Quem já fez outros cursos sabe, a gente faz um mapinha e a gente trabalha com um negócio que chama seleção vocabular. Eu não fico tão apegada, por exemplo, ao sentido geral da alternativa. Eu procuro palavras que excluam a alternativa. Então, quando eu peguei assim, ó, a questão dos mitos, mito remete à antiguidade. E ele falou que quer estudar a ópera o quê? Agora. Aqui a justificativa estava inadequada, aqui também. Ela é cara, mas a justificativa estava inadequada. Nesse caso aqui, o objetivo dele não é dar uma conotação histórica, mas esse erro que é pior. A ópera não está o quê? No auge. Depois que eu analisei todas, eu marco. Eu nunca escolho sem ver absolutamente o quê? Todas, porque a gente tem que avaliar se não tem uma mais certa, uma mais errada, beleza? Bom, aí você foi para a questão número 3. Tem sustentação no texto a ideia de que, então ele também está pedindo para você marcar o quê? A certa, não é isso? As questões fundamentais sobre a ópera são passíveis de ser postas e respondidas somente no contexto do século XXI. O problema já está no somente. Ele fala que vai se restringir mais ao século XXI, mas não é somente, não. Depois de uma jornada de 400 anos até a contemporaneidade. Então, eu excluí a letra A por causa do somente. Conseguiram entender? Não é isso? Não é somente no século XXI. Ele fala que vai ficar mais concentrado aqui, mas pode se remeter a outros períodos. Não é isso?